Olá a todos, meu nome é Pedro e sou instrutor deste curso e estamos para passar o tema número 50 no temário de fase a origem do ego. Então este tema tem o objetivo de nos ensinar as práticas, os passos para chegarmos à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. Este curso é prático, nós não pretendemos convencer ninguém e que ninguém acredite em nós só porque nós dizemos algo. Como dissemos, é prático e são ensinadas as práticas para comprovação. Como, por exemplo, o desdobramento astral. O desdobramento astral consciente nos permite comprovar muitíssimas coisas. E assim, nós não precisamos crer, porque teremos comprovado. Então, se tem um dizer sábio que diz que conheceis a verdade e ela vos fará livre. Então, a verdade é aquilo que nós comprovamos. E assim nos tornamos livres de crer, de pressões, de sugestões, enfim. Então, este curso está composto por 75 temas, 50 na primeira fase e mais 25 na segunda fase, que nós chamamos fase B. Então, o tema que nós vamos abordar hoje é a origem do ego. Nós temos falado desde o início, em todas as conferências, se recalca que nós temos que eliminar o ego. Temos que morrer psicologicamente. E hoje nós vamos ver como se formou esse ego, o tão falado ego, que na verdade para muitos de nós nem sabemos o que é realmente o ego. Então, o ego é uma segunda natureza que se formou no ser humano, em nós. E em resumo, os nossos defeitos psicológicos. É aquilo que origina as nossas reações internas, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas emoções. Enfim, tudo o que acontece na máquina humana, nos nossos centros, tem origem no ego. E nós vamos compreender que da mesma forma que nós formamos o ego e fomos expulsos do paraíso, que isto é recebido pelas pessoas como uma lenda, algo que alegoriza, talvez. Porém, nós vamos compreender o que é esse Éden e o que é o ser expulso de tal Éden. Então, antigamente, muito antigamente, faz uns 18 milhões e meio de anos, antes dessa época, o ser humano éramos andrógenos, ou seja, existia as pessoas, nós éramos os dois sexos em um corpo físico só.
e não havia necessidade de praticar sexo. Estava no mesmo corpo físico os dois sexos. E se reproduzia de formas diferentes. Como, por exemplo, vamos não comparando mal, uma árvore dá os frutos, porém ela tem dentro de si os dois sexos, por isso ela produz. Não é necessário que ela entre em contato com outra árvore. E existem as árvores, as plantas que não dão frutos, como por exemplo, existem o mamão, que dá o fruto. E existe um tipo de mamão que não dá fruto, não dá nada. E então esse é uma árvore, uma planta que não tem o outro sexo, ela é unicamente o sexo neutro, não tem sexo, então não produz o fruto. E existem aquelas plantas de mamão que dá um fruto. E assim outras. Então, os seres humanos éramos andrógenos e tínhamos internamente no mesmo corpo físico os dois sexos. Não havia necessidade de praticar o sexo, então não havia fornicação. E foi nessa época que então houve um acordo entre os Lúciferes, todos os Lúciferes, nós temos o nosso Lúcifer interior, e então houve um acordo que se os seres humanos quisessem ser como os deuses, teriam que aprender a praticar o sexo em companhia. Então, nessa época, a esses 18 milhões e meio de anos, já haviam sido separados os sexos. As pessoas já nasciam com um sexo masculino ou feminino. E só existem esses dois sexos. Então, já precisava então praticar o sexo em companhia. Um precisava do outro. E precisa. Então, foi aí que entrou o acordo entre os Lúcifers que os seres humanos deveriam, então, se quisessem se transformar e ser como os deuses, deveriam aprender a praticar o sexo em companhia, sem fornicação. E assim foi feito esse acordo e os seres humanos, os Lúcifers, concordaram com isso. E deveriam, então, essas pessoas deveriam praticar o sexo sem fornicação. E deveriam praticar num templo, que era um pouco, talvez, para alguns, distante de onde moravam, de onde viviam. Então, deveriam ir a esse templo para praticar o sexo orientado, coordenado por devas, por guru devas, ou gurus devas, que dariam as instruções para que as pessoas praticassem o sexo em companhia, sem fornicação, com dois objetivos. Um objetivo era a reprodução da espécie
E o outro objetivo era a criação dos corpos internos, o nascimento, o que se chama de nascimento segundo. E então o sexo deveria ser praticado no templo. E assim os casais viajavam ao templo, isso em lua de mel. Daí esse hábito que hoje em dia as pessoas casam e viajam em lua de mel. Porém, hoje viajam para fornicar. E naquela época viajavam os casais ao templo para praticar o sexo, o suprassexo. Isso era a verdadeira lua de mel. Então está aí um princípio do que hoje chamam lua de mel. Então isso ia indo tudo bem. E então aparece um cometa que se chocou com a Terra, um acidente que houve. Então esse cometa se chocou com a Terra e desestabilizou o planeta, que já não se podia viver, não se tinha mais tranquilidade, existiam terremotos, maremotos, catástrofes naturais de toda espécie. E o planeta estava desestabilizado. Então os criadores, o Criador, os desideratos da criação, enviaram uma equipe, uma comitiva de seres sábios, sagrados, arquifísicos e arquiquímicos para resolver esse tal problema da desestabilização do planeta. Então a comitiva chegou ao planeta Terra e analisou o problema e entendeu que seria necessário implantar no ser humano, ou nos seres humanos, uma cauda. Essa cauda se chama o órgão condartiguador. É uma cauda que descia até ao solo, a terra, e se arrastava pela terra. E isso, as forças cósmicas que vinham do cosmos passariam pelos corpos humanos e seriam descarregadas na terra através desse órgão. Seriam uma conexão com a Terra, uma conexão a mais, porque nós já temos essa conexão com o planeta, com a Terra em si, pelos nossos pés. A energia entra pela cabeça e passa pelo nosso corpo e é descarregada na Terra naturalmente. Porém, seria mais um ponto de passagem para a energia. Então, nós precisamos refletir e compreender algumas coisas. Então, cada tipo de planta, cada tipo de animal transmuta essa energia, essa força cósmica. A força cósmica vem, desce, entra por uma árvore, por exemplo, e desce ao interior da Terra. E vice-versa, vem do interior da Terra, pelas raízes da árvore, e sobe e vai ao cosmos. E assim com os seres humanos também,
com os animais, e cada tipo de planta, cada tipo de animal transmuta um tipo de energia. E o ser humano transmuta outros tipos de energias. Então aí nós podemos, refletindo, compreender que as espécies têm a sua finalidade muito profunda. Então a extinção de alguma espécie vai acarretar na carência desse tipo de energia que essa espécie transmuta. Então o ser humano foi implantado no ser humano essa comitiva de seres sagrados que se chamou, eram coordenadas por Loisos e Sakaki. Então esses dois mestres resolveram implantar essa cauda, a cauda do Kundartivador, para estabilizar o planeta. Isso já tinha sido experimentado, já tinha sido usado em outros planetas e tinha surtido os efeitos necessários. Então se implantou esse órgão e com o tempo o planeta estabilizou-se. Estabilizou e a vida tornou-se possível, a vida normal no planeta devido à estabilização. E então a comitiva implantou o órgão, começaram a nascer as pessoas com essa cauda, com esse órgão, com esse apêndice. E a comitiva se retirou do planeta e quando se estabilizou, a comitiva retornou ao planeta. Ela retornou ao planeta para retirar esse órgão, que já não se fazia necessário mais. Já não era necessário esse órgão. Então a comitiva veio ao planeta para retirar esse órgão. Isso é uma alteração que foi feita na genética do ser humano e esse órgão se criou. Começou a nascer as pessoas com esse órgão. E então a comitiva voltou para fazer esse trabalho novamente na genética e para que o órgão deixasse de nascer, que as pessoas nascessem sem o órgão. Então começaram a nascer pessoas sem o órgão. E então as pessoas sem o órgão se tornaram as pessoas assim já sem esse órgão, eram as pessoas que somos hoje. E então esse órgão, o fato de ter criado esse órgão tornou as pessoas animalescas. E ficou então, ao se extinguir o órgão, ficou as consequências desse órgão, desse órgão Kundartivador, ficou na raça, nos seres humanos. Ficaram as consequências. Então se deixou um tempo prudente para que estabilizasse o planeta. E com isso foi uns cálculos que foram feitos que deixariam um tempo a mais. O planeta se estabilizou e deixaram um tempo a mais
para que o ser humano descesse um pouco, se degenerasse um pouco mais, porque se sabe que quando algo desce, para subir novamente precisa de um esforço maior. Então, se nós caímos e descemos, então precisamos fazer um esforço para subir novamente. E esse esforço é maior de acordo com a degeneração que cada pessoa, que cada um de nós chega. Quando chega, por exemplo, ao fundo do poço, como se diz, para sair de lá precisa de um esforço maior. Então foi deixado um tempo maior por causa que o ser humano, os habitantes do planeta Terra, estão com o propósito de formar cristos ou mestres. Então, para formar cristos ou mestres, é necessário eliminar os defeitos psicológicos. Então, quanto mais denso os defeitos psicológicos, mais trabalho, maior o esforço para eliminar. E com isso, mais sabedoria se adquire. De acordo o sofrimento, se aprende mais. Se o sofrimento é maior, se aprende mais. Então, foi deixado um tempo a mais para que o ser humano chegasse a formar esses defeitos mais robustos, para que quando quisesse fazer a autorrealização tivesse o material. Então, isso, o ego, os defeitos psicológicos foram levados a essa arca. Então, a arca é essa nossa envoltura seminal. Isso é a arca. Então, esses defeitos foram levados em casais. Então, os casais, o que são? Os casais são um defeito bonzinho e um defeito mau. Existe a parte positiva de um defeito e existe a parte negativa. Então, os defeitos, todos têm as duas polaridades. Tem um defeito que é bom e tem esse mesmo defeito, ele tem a sua contraparte, que é o defeito mau. Então, esses são os casais, os dois extremos do defeito. Então, foi levado à arca. E essa arca é a envoltura seminal. Os defeitos foram enfrascando a essência. E enfrascaram, 97% da nossa essência está enfrascada. E nós temos 3% apenas livre e ainda está adormecido. Então, é bom que nós compreenda que antes, quando os seres humanos éramos andrógenos, éramos inocentes. Não existia a maldade, não se conhecia o mal. E então o ser humano não se autorrealizava, vivia de forma angélica, não tinha o mal. E, portanto, não cometia os erros que cometemos hoje. Então, vivíamos no Éden. Eram seres inocentes. E com a separação dos sexos,
continuaram inocentes por algum tempo e foram chamados Adães e Evas. Então, Adão não é uma pessoa. Eva não é uma pessoa. Adão era a humanidade masculina daquela época, que foram divididos os sexos. E Eva era a humanidade feminina da época. Então, essa é tida como uma lenda, algo assim muito distante da nossa compreensão. E então, estes temas vão nos trazer a compreensão, onde nós vamos poder refletir e aprofundar cada vez mais a nossa compreensão. Então, com a divisão dos sexos, o ser humano devia fazer um esforço para não fornicar. Foram divididos para que os seres humanos tivessem méritos em não fornicar, porque quando éramos andrógenos não teríamos méritos nenhum, não tínhamos méritos nenhum por não fornicar, se não era possível a fornicação. Então foi dividido para que aquele que não fornicasse recebesse os méritos, e aquele que fornicar receberá o seu merecido, podemos dizer, castigo. Então, os casais deveriam ir ao templo para praticar o sexo em companhia, dirigidos, coordenados por esses gurus devas que orientavam os casais para que praticassem o sexo em companhia, sem fornicação, para criar os corpos e para também reproduzir a espécie. Então, com a maré astral que ficou com o evento de ter deixado o órgão cundarticulador um tempo a mais, se formou essa maré astral e o ser humano se tornou animalesco. Perdeu todos os interesses pela autorrealização íntima do ser. Se perdeu os interesses por autorrealizar-se, por retornar ao paraíso. Então, como nós fomos expulsos do paraíso pela criação do ego. Então, as pessoas já não tinham mais ânimo para ir ao templo praticar o sexo em companhia. Então, essa maré astral fez com que as pessoas começassem a praticar o sexo nas suas casas. Já sentiam preguiça em ir ao templo. Então, existe um ditado até que nosso pai físico sempre dizia, quando ele mandava nós fazer alguma coisa, levar um trato para um animal, levar o animal para tomar água, enfim, e nós sentíamos preguiça, os meninos sentíamos preguiça, o nosso pai dizia que a preguiça é a mãe dos pecados. A preguiça era a mãe dos pecados, ele dizia sempre isso aí. Então, hoje nós podemos compreender que os casais deixaram de ir ao templo por preguiça e começaram a praticar o sexo nas suas casas, e aí caíam em fornicação. Caíam em fornicação porque não tinham orientação e a energia necessária do ambiente, do templo, para transmutar a energia. Então, os seres humanos perderam toda a razão de viver. Não tinham mais
já não sabiam o objetivo da existência humana, já não sabiam para que viviam. E se tornaram vazios, sentiam um vazio interior. E muitos cometiam suicídio, cometiam barbaridades. E assim como hoje, as pessoas, os seres humanos, a humanidade, já não sabe para que vive, já não tem ideia, não tem a mínima ideia de para que vive. A maioria de nós não tem ideia do objetivo da nossa existência. Então, se vive para ganhar dinheiro, para o prazer, para tantas coisas. E o sexo, então, tem o objetivo. O sexo foi criado não para o prazer. O sexo existe para a criação dos corpos internos, para o nascimento segundo, para criar esses corpos e poder nos manifestar nas dimensões superiores. Com o corpo físico, nós nos manifestamos no mundo físico. Com o corpo vital, no mundo vital. Com o corpo astral, quando criarmos o corpo astral solar, nós podemos nos manifestar conscientemente no mundo astral. E assim, com o corpo mental, vamos poder nos manifestar conscientemente no mundo mental e, consequentemente, no mundo causal, com a criação do corpo causal, ou corpo da vontade. Então, os seres humanos nessa época perderam a razão, perderam a compreensão da razão da existência e se tornaram animais, se tornaram animalescos, inconscientes. E até hoje, então, a humanidade hoje também já não sabe para que vive. E isso vai se tornando cada vez mais, tem se tornado cada vez mais animalesca, mais bruta, mais inconsciente. E isso nós podemos, refletindo, compreender que a humanidade, na verdade, estamos evoluindo, estamos em decadência. Não é porque a tecnologia avançou, não é porque existem muitas coisas modernas, essas eletrônicas, coisas, tecnologias avançadas. Isso não significa que o ser humano está avançado. O ser humano estamos em decadência pela formação do ego. Então, as pessoas na época deixaram de praticar o suprassexo e fornicaram. Todos fornicaram. Então, essa fornicação que foi então dita que é o dilúvio universal, que todos os seres humanos derramaram as águas seminais, a sua energia, que quando fala em água nas escrituras, está se referindo à energia sexual. Então, toda a humanidade da época fornicou, derramou as águas, e isso foi o que foi chamado de o dilúvio universal. Então, nós fomos expulsos do paraíso pela formação do ego. Perdemos aquela inocência, perdemos a sabedoria que tínhamos e nos tornamos animalescos. Então, aí fomos expulsos do paraíso. E existem escrituras que dizem que, então,
terás que trabalhar, terás que ganhar o sustento com o suor do rosto, da cara. Então, quando o ser humano fornicou, ele foi expulso do paraíso e tem que trabalhar para ganhar o seu sustento. Porque antes não havia necessidade. E então, quando alguém faz esse caminho de volta, que é eliminar os defeitos psicológicos, nascer de novo e voltar ao paraíso, essa pessoa, esse mestre, já não vai precisar trabalhar mais. Existem mestres ressurrectos que vivem e não trabalham e têm tudo que é necessário. Por exemplo, o próprio Cristo. Cristo não trabalha, ele não morreu, ele tem o seu corpo físico, porém ele não trabalha, ele não precisa se esforçar, não precisa se preocupar com o que vai ter amanhã. Ele tem já tudo previsto, já está provido tudo o que precisa. E assim outros mestres também, mestres ressurrectos, como Francisco de Assis, Conde Saint-Germain, Conde de Gagliosto, também são ressurrectos e vivem e não trabalham, não há necessidade de trabalhar. Então, este ensinamento, o conhecimento de si mesmo, nos ensina o caminho de volta. É a mesma porta, pela mesma porta que nós saímos do Éden, nós precisamos retornar por essa mesma porta. Então, quando fornicamos, fomos expulsos do paraíso, formamos o ego, nos tornamos brutos e cada vez mais brutos. Então, para retornar, precisamos eliminar o ego e precisamos deixar de fornicar e transmutar as energias sexuais para criar tais corpos, para retornar ao paraíso. Então, o caminho é o mesmo caminho. A porta que nós abrimos com a fornicação e fomos expulsos, é por essa porta que nós vamos retornar. E é só por essa porta, não existe uma porta alternativa. Não é conhecendo as teorias espirituais, as escrituras sagradas, não é conhecendo essas escrituras intelectualmente, de cabo a rabo, como se diz, que nós vamos conseguir a salvação. A salvação só vamos conseguir com a eliminação dos defeitos, a purificação da nossa essência e a reintegração com esses 3%, reintegrar toda a essência, o 100% de essência liberada do ego e reintegrada. E a criação dos corpos para, então, alcançar a salvação. Então, a salvação não é de graça. A salvação requer trabalho, requer um trabalho interior. Então, tudo que nós formos fazer, a nossa vida, nós devemos questionar se isso é bom, se isso é verdadeiro, se é bom e se é útil. Tudo que nós formos fazer, tudo, exatamente tudo. Os pensamentos nós precisamos vigiar o que falamos, o que fazemos, o que sentimos, o que desejamos. Vigiar e orar. Vigiar é auto-observar-se. E orar é pedir à Mãe Divina, mate esse defeito. Então, nós vamos vigiar, vamos nos auto-observar, descobrir os nossos defeitos
e vamos orar a nossa Divina Mãe Kundalini que desintegre esse defeito. E ela desintegrando vai liberar a essência que esse defeito leva presa, que foi aprisionada lá desde o início da formação do ego. Então, para compreender esses ensinamentos, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. E não mudar mecanicamente, não porque alguém disse ou deixou de dizer. Nós vivemos milhares de vezes. E em cada vida, em cada existência, nós aumentamos o nosso ego. Vamos robustecendo mais e mais o ego. E então nós podemos refletir e compreender que a humanidade, todos da humanidade já estamos com muitas existências, muitíssimas existências, e formamos o ego muito forte. E é por isso então que a maldade por esses tempos aumentou, se multiplicou. Os crimes se tornaram cada vez mais bárbaros. A pessoa mata por nada. Discutiu, não concordou, mata. Então, os casais estão em crise. O ser humano está em crise. Então, o homem mata a esposa, mata o filho, mata um amigo que não lhe fez nada, só porque discordou de alguma coisa. No trânsito, a pessoa discorda, se irrita com qualquer coisa no trânsito, desce do carro e atira na outra, mata. Por quê? Porque o ego está robustecido, já não suporta mais, já está transbordando. Então, o ser humano, a humanidade está com seus dias contados. E isto não é para assustar, isto é para que nós compreenda um pouco mais e nos receba um choque, que algo temos que fazer, porque do jeito que vamos, nós estamos cavando o nosso próprio fim. Então, a salvação é individual, sim senhor, individual. Porém, é de compreender que eu preciso eliminar os meus defeitos. A outra pessoa precisa eliminar os seus defeitos. Por isso é individual, não é coletiva. Aquela que eliminar os seus defeitos e criar os corpos está trabalhando no sentido de ser salva. Então, por esses tempos, muitas catástrofes estão acontecendo. Como a violência, como comentávamos há pouco, a violência, a falta de tolerância está no nível máximo. E então muitas catástrofes, furacões, maremotos, terremotos estão atingindo o planeta. E é um sinal de que algo não está indo como deveria ir. Então, o que nós devemos fazer? Se temos inquietudes espirituais, que já muitas pessoas já não têm mais inquietudes espirituais. Então, aquela pessoa que tem inquietudes espirituais, encontrou esse ensinamento vai nos dar as chaves para que nós tome um rumo. E o rumo é trabalhar sobre si psicologicamente, eliminar os defeitos, deixar de fornicar e transmutar a energia e propagar este ensinamento de forma gratuita, de forma sem interesse nenhum, sem
pretender nenhuma recompensa. Então, só existem duas possibilidades. Ou o ser humano, a pessoa, transcende o mal e alcança a salvação, ou então não transcende e se torna em um demônio, porque não existe não existe uma terceira saída, ou anjo ou demônio. Então esse ensinamento é para que a pessoa que tem interesse, que queira trabalhar, o ensinamento está aí e nós temos este grupo, está em muitos países, em muitos idiomas, está sendo entregue o ensinamento e nós estamos no Brasil e temos grupo no WhatsApp, temos páginas no Facebook, canal no YouTube, praticamente, não todas as redes sociais, mas em muitas redes sociais. E também este ensinamento é entregue de forma presencial também. Existem companheiros que entregam de forma presencial. E diga-se de passagem que aqui na cidade onde nós moramos está sendo aberta um local mais para entregar o ensinamento de forma presencial. Então este é o nosso WhatsApp. 55 é o Brasil, 62 é a região e o número é 91 92 93 55. 55 é o Brasil, 62 é a região, 91 92 93 55. E assim nós damos por encerrada, e qualquer dúvida podem nos escrever que nós estamos dispostos para dar alguns esclarecimentos a mais. Nós fazemos eventualmente, periodicamente, fazemos chamadas em grupo, onde se pode tirar as dúvidas. Então, muito obrigado e até a próxima.